Empodere sua fé. Começa hoje essa linda jornada que é só o iniciozinho, tá? Empoderando a sua fé. Mas, para mim poder falar algo sobre isso, eu precisei fazer isso comigo. Então, nesse vídeo eu quero estar contando para vocês a respeito de como eu me empoderei de fé e de como eu usei isso na minha vida. Vamos lá! Eu comecei essa linda jornada que convidei você a participar, porque algum dia na minha vida ardeu no meu coração a respeito de compartilhar da minha fé. Não lembro o dia, nem a hora, nem como foi, só sei que a partir disso comecei a naturalmente falar um pouco mais sobre fé, sobre a palavra de Deus, né? Porque fé todos nós temos, tá? Porém, o que vai te levar a um nível maior de fé é onde tu tá baseando a sua fé. Se é em você mesmo, se é na palavra de Deus, se é em pessoas. E uma coisa que eu tenho aprendido com as escrituras é que eu não posso confiar somente em pessoas. Na verdade, a nossa confiança ela deve vir do Senhor e ela deve estar depositada nele. E a partir disso, a partir de agora, eu quero estar compartilhando com vocês a respeito disso. Eu espero que seja muito proveitoso para ti, tá? Porque eu realmente me dediquei muito até aqui e eu quero me dedicar muito mais. Porque eu tenho muito pouco. Mas Deus, ele nunca começou as coisas no muito. E é por isso que eu não esperei ter muito para compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho, mas eu espero de verdade agregar na vida de cada uma. Até porque tudo que a gente quer passar para alguém, a gente precisa ter passado por aquilo antes. Não necessariamente que algum ensino, algum conhecimento você precisa ser aquilo. Eu, inclusive, aprendi uma vez sobre venda, porque eu sou uma pessoa naturalmente muito vendedora. Então, no meu negócio, eu não me esforço tanto assim para vender algo, porque é algo natural em mim. E sabe o que eu aprendi? Muitas pessoas queriam me comparar, me julgar. Ai, porque tu é cabeleireira, então tu tem que estar impecável. Ai, porque tu faz tal coisa, tu tem que ter aquilo. Já pensou, gente, se eu fosse vendedora de casas e alguém olhasse a casa que hoje eu moro, por exemplo, é super pequena, e eu quisesse vender uma casa super luxuosa, agora eu vou ter que ter uma casa super luxuosa para ter para conseguir ter autoridade de vender aquilo. Não é sobre isso em si que eu tô querendo dizer para você, mas o que eu quero dizer é que tem coisas na nossa vida, na nossa essência, que quando a gente aprende no meio dos problemas, das ansiedades, das angústias, só assim a gente consegue passar adiante e realmente de verdade, através da palavra de Deus, ajudar outras pessoas, tá? Mas essa coisa de ter sido julgada, de ter sido comparada, isso é muito comum nos dias de hoje. Mas você já viu que eu escutei uma pessoa falar uma vez que um vendedor daquele carro famoso, sei lá, aqueles carrão lá, aquelas Ferrari, sei lá o carro que é. Mas enfim, aquela pessoa com certeza ela não vai ter aquele carro em casa. Mas ela é vendedora daquilo. Mas sabe o que diferencia? Ele tem com certeza muito conhecimento naquilo. Não quer dizer que ele precisa ter, mas ele teve conhecimento. E o conhecimento é libertador. Agora você imagina que o conhecimento passando pela sua vida, o que ele pode causar na vida de alguém. Se não passar, se tu não tiver experiência naquilo, já causa algo bom na vida de alguém, imagina tu tendo autoridade naquilo, imagina tu passando exatamente pela prova que você precisa passar para poder alcançar a vida de alguém. Não alcançar, mas ajudar aquela pessoa. E através disso, eu quis trazer para ti algo da minha fé e poder edificar a sua vida de alguma forma, através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, do caráter maravilhoso de Jesus. E no dia de hoje eu quero estar falando um pouquinho a respeito da fé e também quero dizer para ti aproveitar que hoje vai ter uma live e nessa live a gente vai ter a oportunidade de juntas aprender muita coisa a respeito de ansiedade, de construir um futuro, né, de se basear pela palavra para poder viver a nossa vida mais bem-sucedida. O que eu posso dizer para você de fé, como eu estava falando antes, eu comecei sem saber a data que tudo isso começou na minha vida,
mas foi muito natural, foi no meu trabalho, né? Foi na minha família. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus lendo, né? Sendo influenciada por pessoas para mim ler mais a Bíblia, para mim orar. Só que tudo isso eu comecei a construir um caminho e eu não percebi. E esse caminho, nesse caminho eu caí, eu levantei, eu errei, eu falhei, eu fui religiosa, né? Eu não fui cristã. Nesse meio caminho, eu também fui religiosa. Um pouco disso quero compartilhar com você a respeito da religiosidade. Porque se tu levantar todos os dias de manhã, pegar tua Bíblia, fazer uma oração pronta e ter aqueles 20, 30 minutos com Deus ali que você acha que tá bom, talvez você esteja entrando no caminho da religiosidade, que foi o caminho onde eu já trilhei, onde eu já passei, porque eu não percebia que eu estava nessa ocasião. E eu acordei, eu despertei quando eu percebi que o que eu estava lendo, o que eu estava fazendo, eu não estava praticando, porque conhecimento, se tu não praticar, ele vai ficar só ali parado e não vai ser nada. Tu precisa praticar ele. E eu comecei a perceber que eu era muito boa para as pessoas fora da minha casa. E dentro da minha casa eu não estava sendo a minha melhor versão. E como que eu busquei a minha melhor versão? Eu busquei na palavra de Deus, eu busquei ter um coração humilde, a literalmente chegar na presença de Deus e dizer: eu não sei como é que tu vai falar comigo, eu não sei se tu vai falar comigo, como tu vai falar comigo, mas eu preciso, Senhor, né? Eu sempre me relaciono a Deus como Pai, como Senhor, e eu dizia: eu preciso, Senhor, que tu seja claro, eu preciso de clareza, porque eu sou sincera com Deus, né? Eu sou lenta, então eu preciso que ele seja muito claro comigo. Já cansei de orar dizendo para Deus, tipo, colocar uma placa no meu caminho dizendo a direção que eu devo tomar. E eu construí essa minha fé buscando em Deus, o meu pessoal, o meu íntimo, falando diretamente com Ele. Só que eu percebi que muitas pessoas queriam ter isso também. E eu poderia, de certa forma, compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha construção de fé que eu ainda estou construindo, porque eu creio que isso é eterno, é até eu chegar na eternidade com Deus. E eu venho construindo essa minha fé aos poucos, caindo, levantando, mas nunca desistindo, nunca desleixando, porque teve esse período também, o período onde eu desleixei, onde eu orava quando eu lembrava, ou orava quando dava tempo, lia a Bíblia quando dava tempo, ou para ser bem religiosa, mas aquela religiosa top, assim, ó, que ninguém deve ser. Eu lia um versículo para não dizer que eu saía de casa sem ler. Só que não me adianta nada, é como passar no feed ali do Instagram e dar aquela olhada e não entender às vezes, tu viu aqui a notícia tal, ou o perfil da fulana, eu passei, mas não vi. É exatamente isso que você não deve ser na sua vida íntima com Deus. E espero que a partir disso, a partir desse pouco que eu já compartilhei com você, eu espero que você consiga se dedicar à leitura bíblica, à oração, a ter um devocional, um tempo com Deus, um tempo de qualidade, não simplesmente quando sobra um tempo, mas que você escolha um período. A minha dica de hoje para ti é: escolha um período do teu dia, um período onde você vai realmente dedicar aquele tempo em estar sozinha. Faça um jejum de rede social, faça um jejum do seu telefone, faça um jejum às vezes até de conversas que não vão agregar na sua vida, e escolha um período do seu dia para você estar na presença de Deus, na presença do Pai, na presença daquele que te criou. Eu tenho certeza que se você persistir, se você tomar essa decisão, a sua vida ela vai começar a melhorar. A sua vida com Deus ela pode começar a melhorar, e a sua vida com as pessoas ao teu redor vão melhorar com certeza, porque tudo aquilo que é feito no secreto se revela no meio das pessoas. Então fica com essa dica hoje e aguarda o próximo vídeo.